Meu convidado de hoje, com todo prazer, José Vani Grassi, o Neguinho, dispensa qualquer tipo de apresentação. Obrigado por ter atendido o nosso convite e vindo para o 40 Minutos hoje, Neguinho. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer enorme sempre estar aqui, né? Então, sempre batendo um papo contigo, boas perguntas. Espero dar boas respostas, né? Bom, Neguinho, vamos começar do início, que não tem como ser diferente. Depois de tantos anos de vida pública, agora voltou lá para a tua empresa. Como é que foi essa experiência de, acredito, de mais de 15, 16 anos na vida pública? É muito boa, né? Eu acho que é uma experiência que toda pessoa deve passar por isso, né? A gente tem a gente imagina uma situação política, né? A gente imagina o poder público como é, mas você sentir ele, ter ele de perto, você viver ele é totalmente diferente. Uhum. A gente que é da iniciativa privada tem uma forma de agir, uma forma de fazer, como fazer, e a pública é totalmente diferente, né? Você tem o preparo da iniciativa privada, mas quando você chega na pública, a pública ela tem as amarras, as arestas que não deixam você avançar como você imagina ou pretende fazer. Nem tudo que você quer fazer você consegue, né? Nem tudo que você consegue, porque na iniciativa privada não tem os três poderes, né? Uhum. Tem um só que é você. Certo. E na pública você tem que ter os três poderes em conjunto para poder trabalhar e conseguir fazer um bom mandato, fazer uma boa administração, né? Um poder cuida do outro. Então a gente tem todo esse cuidado que tu tem que seguir. Certo. As orientações, tem o judiciário que cuida muito de você, tem a Câmara de Vereadores que cuida muito, que é importante esses poderes para fiscalizar o que o Executivo faz, mas é importante viver isso, conhecer isso e poder falar. Hoje eu posso falar de política abertamente com qualquer um, certo, discutir o que dá, o que não dá, o porquê que não faz e o que deixou de fazer. Uhum. Então isso foi muito importante na minha vida e para todos que me rodeiam aí. Eu conversava com um amigo, um parente de muito longe, que é agora prefeito, né? Ele concluiu 1 ano como prefeito. Ele falou: Lu, é para louco. O prefeito ele trabalha 24 horas, não é só o dia que ele está no gabinete atendendo. É assim mesmo, Neguinho? Não desliga? Exatamente. Você é um funcionário de 50 mil habitantes, no caso do Rio de Janeiro. Então você tem que dar disposição 24 horas, porque você tem uma saúde que não para, que é o principal problema de um prefeito. Certo. É saúde, né? A saúde, a gente não sabe a hora que pode acontecer alguma coisa. Então você tem que ter uma equipe muito boa na saúde, você tem que ter gente comprometida, você tem que ter um bom plano de ação, um bom gerente para isso tudo, né? Um bom secretário de saúde para cuidar de tudo isso, e você tem que estar de olho 24 horas por dia. Você tem uma educação, você tem estrada do interior, estrada urbana, você tem energia elétrica, você tem água, que cai tudo no seu colo. E você não pode deixar para amanhã. As coisas têm que ser resolvidas na hora. Então, 24 horas no ar, telefone sempre ligado, você tem que estar à disposição para qualquer tipo de emergência, você está aí para cobrar dos teus subordinados no poder público. Nós vamos fazer a entrevista em 2 blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a política e depois mais o Neguinho voltando lá para a CGS. Eu acompanhando assim todas as gestões desde que eu estou aqui, Neguinho, eu acompanhei que na gestão você como vice-prefeito você foi muito atuante. E isso foi um grande diferencial, eu acho que da última administração de vocês, né? O que eu sempre falo, às vezes as pessoas montam uma dupla para ganhar uma eleição. Fazem promessa para ganhar uma eleição. Eu e o Ricardo não fizemos isso. Nós montamos uma dupla para administrar a Medianeira. E nós não fizemos promessa para ganhar uma eleição. A gente fez o que dava, prometemos o que nós conseguiríamos fazer. Certo. Não adianta eu vir aqui no meu programa eleitoral prometer centenas de quilômetros de asfalto, recap asfalto e tal, e eu não saber nem o orçamento do município e não saber nem como fazer isso. E praticamente impossível fazer isso, mas para mim ganhar aquele voto eu prometo isso. Então a diferença minha e com o Ricardo foi que a gente tem uma boa amizade, um bom relacionamento e um bom conhecimento mútuo, né? E a gente conhecia toda a administração. Então isso fez com que a gente fizesse um bom mandato, conseguimos trabalhar bem, eu consegui dar minhas opiniões, minhas sugestões, sempre fui muito bem ouvido, trabalhamos em harmonia dentro do Executivo. Então fez com que isso nós conseguíssemos liderar a nossa equipe com um bom senso, né? Com um trabalho e muita dedicação. Neguinho, como é que você avalia a política hoje? Vamos deixar a municipal de lado? Vamos para a esfera do estadual e depois do federal. Esse ano é um ano político e vai ser um ano bastante tenso, né? O que você espera para esse nosso Paraná e depois da nossa política federal aí como nosso principal representante? Sim. Eu vejo que nós estamos carentes de bons políticos.
eu não sou muito esperançoso para o próximo mandato, tanto do governo do Estado como federal, né? A gente não tem opção, a gente não tem um bom administrador aí para defender o que precisa ser feito. O que a gente precisa ter, no meu ponto de vista, o governador, o prefeito e o presidente da República têm que conhecer de administração. Ele não pode ser um político, um cara bom de gogó, no ditado popular, aquele cara carismático que bate nas costas, está no boteco tomando cachaça, aquele negócio todo. Isso é bom, o povo é bom. Mas, na hora que ele sentar nessa cadeira, ele vai ter que administrar. Certo. Vai acabar a festa. Vai ter que administrar. Então, que eu não vejo assim, em nenhum de todos os candidatos que eu vejo aí, esse homem para fazer isso pelo Brasil, para fazer isso pelo Paraná. Então, realmente nós vamos para uma eleição em que eu vou votar no menos pior. Não vou votar no melhor, vou votar no menos pior. Mas, infelizmente, homens públicos está muito difícil. As pessoas que têm a capacidade e a condição não querem sair da sua zona de conforto para ir aí se dedicar 24 horas por dia por uma nação, por um país, por um estado, por um município. A gente bate naquela antiga tecla das poucas opções, né, Neguinho? E sempre o mais do mesmo, né? A gente sente saudade daquele sangue velho, né? Sim. Né? Eu não sou tão velho, mas nós tivemos grandes presidentes, grandes governadores, grandes prefeitos. A gente sente saudade disso, né? Às vezes, essa questão do novo, de mudar tudo, não sei o quê, a gente acaba caindo em umas armadilhas. Nem no futebol isso dá certo. Olha o que está acontecendo com o Inter. Exatamente. Olha o meu Corinthians, cara. O meu Corinthians. Brincar um pouquinho. Neguinho, você não vê nesse cenário federal, de repente, um perigo muito grande e iminente, assim, de repente, aquele cara que foi condenado e agora está livre para disputar as eleições, se ele ganhar as eleições, ele tem 2 cadeiras depois no Supremo. A Rosa Weber, e, se eu não me engano, tem mais um dos ministros lá que se aposenta. Aí, será que a gente não vai estar numa ditadura cubana de vez? Olha, assim, é perigoso isso tudo, não é? O que eu falei antes, você veja bem a situação que a gente chega. A gente tem um ex-presidiário como candidato a presidente do nosso país. É só no Brasil que E aí você vê as pesquisas mostrando que ele tem a possibilidade grande de ser eleito presidente. E eu não duvido disso. Então, você vê a que ponto nós chegamos. Tem hora que dá vontade de rasgar o título de eleitor e falar, não, vou abandonar isso. Né? Mas nós somos patriotas, somos brasileiros, e a gente tem que lutar e persistir. Né? Se não for bom, a gente tira de novo. Mas é sofrido isso. É sofrido. A gente vê uma questão dessa, até nojo de ligar a televisão, ou ver alguns debates políticos, algumas questões aí que a gente fica assustado. Né? Com que país é esse? Então, a gente fala muito de investidor, né? De investidor estrangeiro, de investidor nacional. Certo. Por que a economia volta para trás? Porque o ambiente político não é favorável para investidor nenhum. Quem é que vai pegar um dinheiro? Vou pegar aqui, tenho um dinheiro para investir, vou investir numa indústria, vou fazer um negócio. Mas, cara, se assumir fulano, vai virar isso. Se ficar o Beltrano, vai continuar essa coisa que está, isso, tal, tal. Então, essa insegurança política, jurídica, faz com que o ambiente para o empregador é muito ruim. Muito bem. A gente vai para o intervalo, que é rapidão, depois a gente volta nessa tua retomada, então, da CGS. Beleza. Vamos lá. Gente, nós estamos de volta com o Neguinho Josevani Grassi. Ô Neguinho, tirando agora esse tempo todo que você trabalhou aí para o nosso público, poder público, você retomou suas atividades na CGS. Né? E dia 10, completou quantos anos? Você estava falando agora com o Zé. 32 anos agora, dia 10 de fevereiro, né? Então estamos jovens. Estamos, graças a Deus. E um cenário de muito sucesso nesse tempo todo, né, Neguinho? A gente... E muito trabalho, claro, para alcançar isso não é de graça. Período, né? A gente tem as dificuldades, tem as alegrias, as tristezas, né? É uma caminhada de 32 anos em frente a uma empresa, fazer uma empresa crescer, sair do chão, do nada, né? Erguer primeiros tijolos, construir as primeiras paredes. Nós construímos a CGS desse jeito, a 5 mãos, né? Nós éramos 5 sócios. Então a gente começou do nada. Então é uma satisfação muito grande chegar aos 32 anos hoje com 200 e tantos funcionários, né? Olha só que legal. Gerando muitos impostos, exportando aí para mais de 10 países. Nós exportamos para a América do Norte, América Central e América do Sul, para quase todos esses países, né? A gente teve agora no mês de dezembro e janeiro visitas aqui
de gente de todos esses países em Medianeira, né? Muita gente que não conhecia Medianeira, não conhecia Foz do Iguaçu, vieram aqui nos visitar, comprar da gente, e a gente fica muito feliz em ver o nosso produto em vários países do mundo, né? E em muitas casas dos brasileiros aí que a gente produz hoje, por exemplo, né? Em torno de 90, 100 mil peças ano, né? Isso de cadeiras, então, em quantos lares nós estamos presentes, né? Quantas pessoas fazem suas refeições com o produto da CGS fabricado em Medianeira. Então, isso fica muito feliz quando a gente assiste uma televisão e vê produto da gente lá numa novela, num programa. Sempre transmito isso para os nossos colaboradores lá, que isso é um trabalho feito por todos nós lá, né? Então, a gente fica muito feliz e orgulhoso de todo esse trabalho. Satisfatório, né, Neguinho? Muito satisfatório. Como é que você chega nesse fino trato para agradar esse cliente, às vezes, que vem de fora aqui do país? A cultura nossa é totalmente diferente das outras culturas, né, Neguinho? Você deve ter uma equipe, então, você falou agora 200 e poucos, mais de 200 colaboradores, mas deve ter uma equipe muito competente, muito profissional ali, né? Nós temos lá funcionário de longa data com a gente, de mais de 20 anos, tem funcionário que estão conosco há 32 anos, desde o primeiro dia de fábrica, estão ainda lá, né? Então, isso faz a diferença num time vencedor, né? É mais ou menos que nem um time de futebol, né? Então, esses líderes fazem a diferença num processo todo da empresa, né? A gente hoje está muito feliz porque o móvel brasileiro, ele nunca foi reconhecido mundialmente como ter um design próprio, né? Certo. E com a evolução dos últimos anos, com profissionais que a gente vai criando, hoje o móvel brasileiro é um dos melhores móveis do mundo. Hoje nós temos design próprio brasileiro. Antigamente a gente copiava da Itália, dos Estados Unidos, de algum outro país da Europa, Alemanha. Hoje nós exportamos esse modelo, esse desenvolvimento desse produto, esse design brasileiro. Hoje nós fizemos moda. Hoje o móvel é que nem roupa. Nós fizemos moda. Então o Brasil hoje tem bons profissionais na criação, no desenvolvimento desses produtos. E a CGS tem aproveitado muito bem isso. Nós temos uma equipe lá que desenvolve os produtos, os melhores do Brasil. Hoje são conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Então isso faz a diferença perante os nossos concorrentes aí. Tem um vídeo super bacana, que vocês trabalham muito nas redes sociais, que a gente vai replicar agora, para conhecer um pouquinho mais sobre a CGS. Bom, a nossa história de vida é um pouco engraçada, né? Eu e meu irmão viemos morar na cidade com minhas tias, com 9 anos de idade, para podermos estudar. E a minha tia, que é a minha madrinha, que me colocou um apelido de Neguinho desde nascença, ela tinha na época e tem ainda até hoje uma loja de móveis. Então a inspiração nossa começou aí. Nós se juntamos em 5 primos e começamos a construir a CGS Móveis. A nossa capacidade de produção, quando a gente começou a fazer móveis sem medida, era em torno de 100 peças mês, né? A gente produzia 100 peças mês, nós tínhamos na época uma área construída de 500 metros quadrados de fábrica, escritório, né, administrativo. A fábrica conta com as melhores máquinas disponíveis no mundo, né? Nós temos hoje um parque fabril dos melhores do Brasil, com equipamentos todos europeus, italianos e alemães. Então a fábrica se profissionalizou, porque em 2000 ela começou a exportar. Então a necessidade da exportação, com a qualidade e a capacidade de produção, foi determinante para a gente entrar no mercado externo e, em contrapartida, importar equipamentos para melhor produzir com qualidade e eficiência os nossos produtos. Nós trabalhamos hoje no processo produtivo em torno de 27 a 30 mil itens, produtos dentro da fábrica, de peças entre cadeiras, balcões, racks e mesas e complementos. Então nós temos uma capacidade de entrega muito rápida, né, em virtude do sistema produtivo que a CGS implantou para poder atender. Nós já estamos chegando com a nova geração nossa, né, os meus filhos, os filhos do meu irmão, que estão já à frente da empresa, começando a parte de administração, conhecimento de produção, de design. A gente vê um futuro promissor, cada vez mais com design próprio.
Nós esperamos um futuro cada vez mais competitivo, por isso o investimento em design, processo produtivo, em equipamento, para cada vez nós conseguirmos atender melhor nosso cliente, com qualidade, preço e bom atendimento. Neguinho, depois desse vídeo também, depois desse bate-papo aí, o futuro da CGS e o futuro do Neguinho, do José Vani Grassi na nossa política. Qual que você quer começar primeiro? Vamos pela mais fácil, né? Que é a vida privada, né? A CGS. O rumo da CGS é continuar crescendo, gerando os empregos, trazendo dividendos para a nossa economia, pagando os nossos impostos, fazendo com que ela cresça cada vez mais e fazer o nosso sucessor, né? Nós estamos com 32 anos de empresa, eu já estou com 55 anos, então tem que trabalhar essa sucessão familiar dentro da empresa. Então esse é o nosso desafio para os próximos anos aí, alinhar a empresa, deixar ela bem encaminhada e que ela continue por muitos e muitos anos aí, gerando os empregos necessários. Na política, é uma caixinha de surpresa, né? Vira um vício, Neguinho? Vira um vício. Como diz o seu Elias, né? Da política a gente consegue só sair morto, né? Depois que você entra, você não sai mais. Então, por mais que eu estou numa zona de conforto muito boa, a gente até esqueceu um pouco bastante de política, mas quando vai chegar o período eleitoral da eleição agora, desse ano, tu vai acabar participando com alguns deputados, daqui 3 anos que tem eleição para prefeito, você vai acabar entrando no bolo, tá aí conversando, discutindo e falando sobre política, e eu acho que isso a gente não sai mais, né? E eu acho que a gente tem que participar também, né? Nós vivemos numa comunidade e que se a gente quiser que nossa comunidade seja boa ou diferente das outras, nós temos que participar. Diretamente, indiretamente, levando o nosso candidato para ser batizado, discutido ali, ou sendo candidato, isso não importa. O importante é participar da eleição e estar dando nossos palpites e a nossa sugestão e a nossa contribuição. Que não adianta só criticar também, né? E não fazer nada. É muito cômodo você criticar. Tem que fazer por onde, né, Neguinho? Criticar. Eu vejo hoje é fácil para mim falar. Criticar, né? Falar e hoje nós temos de quem está aí, o difícil é você fazer. Hoje nós temos uma ferramenta que está aqui, né? Atrás do computador todo mundo é um leão para criticar, mas na hora das ações aí todo mundo vira um cordeirinho. Quando a gente falava de política lá, Neguinho, até para a gente encerrar, a gente não falou sobre as eleições agora para deputados e da importância que a gente precisa de ter um representante nosso lá. Nós temos hoje, nesse nosso cenário aqui de Medianeira, duas pessoas que se falam ainda candidatos ou pré-candidatos. Não seria legal juntar força para um só, para a gente poder eleger um representante, ou tanto para estadual quanto para federal, Neguinho? Só que se juntar a força ali a gente não consegue? Olha, Luciano, às ou vezes... é difícil desse conchavo? É difícil. É difícil, assim, porque eu te falo que um dos motivos que fez eu desistir de ser candidato a prefeito de Medianeira foi justamente porque eu não consegui juntar esses grupos. Entendo. Eu não consegui fazer um grupo que pensasse em Medianeira e pensasse num grupo político forte, para nós termos aqui em Medianeira, no mínimo, deputado estadual. Que pena. Eu não consegui isso. Então, eu não conseguindo, eu falei para os envolvidos, eu estou fora. Seguem vocês. Porque eu não estou aqui para brincar, não estou aqui para viver 4 anos da minha vida aqui, 24 horas por dia administrando o município e não ter esses grupos juntos para a gente construir por Medianeira um grupo forte regionalmente, não é um grupo forte aqui em Medianeira, regionalmente, para nós ter representatividade em Medianeira, no nosso município. Seja fulano, o A ou o B, mas nós precisamos montar esse grupo para fazer com que a Medianeira tenha representatividade. Infelizmente, algumas pessoas eles só pensam neles. Né? Eles só querem o poder, querem ser eles, não aceitam ficar fora nessa, para ser no próximo, para ser aquilo. Não tem essa humildade. Eu não tenho essa ambição política, eu tenho, sim, a ambição de fazer um grupo bonito em Medianeira, trabalhar por Medianeira. Por isso que eu fiquei 16 anos na administração, nunca briguei para ser candidato a prefeito, para ser candidato a vice, e sim construindo um grupo. Trabalhei para isso. Quando chegou lá a minha vez, eu tentei unir o A com o B e não consegui. Né? Então, se eu não conseguir, sigam vocês, deixa eu quieto aqui no meu canto. Isso não me serve. Mas nós temos uma eleição esse ano e isso passou. Certo. Nós teríamos que alinhar, sim, para ter um nome forte aqui, para podermos ter
representatividade junto ao governo do Estado, ao governo federal, para a gente brigar por Medianeira. Nós não podemos mais, Medianeira, ela é destaque nacional. Aqui no oeste do Paraná é a principal cidade hoje em desenvolvimento. E aí nós ficamos dependendo de deputado de Cascavel, de Foz do Iguaçu, que daqui a pouco deixa de ser deputado para ser candidato a prefeito e não temos mais deputado, ou de Rondão, como aconteceu já há 30 anos, desde que eu estou votando, nós votamos em pessoal de Rondão, e pronto. E o resto fica Há quanto tempo nós não temos um representante aqui? Muito tempo, né? Eu lembro do Fonseca, eu acho, que era o último deputado, o Colombo, né? E o Colombo. Depois disso teve o Colombo, que foi deputado estadual e deputado federal, fez bastante coisa por Medianeira, apesar dos mandatos dele, eu acho que ele sempre estava contra a quem estava no executivo, mas ele conseguiu algumas vitórias por Medianeira. Né? Talvez não conseguiu mais em virtude disso. Mas importante isso. Você vê lá, há 20 anos atrás nós tínhamos um deputado federal, hoje a gente não consegue mais, por ambição própria, né? Não pela comunidade. Que pena. Obrigado, Neguinho. A casa é sua, volte sempre. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. Espero que tenha sido esclarecedor e objetivo das minhas respostas. E muito obrigado pela oportunidade de estar falando com todos os nossos medianeirenses. Um abraço a todos e um bom dia. A gente vai para o intervalo, já já eu volto.